Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 24 de junho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje. Hoje, o Evangelho da solenidade da Natividade de São João Batista. Nós só celebramos a natividade de 3 personagens da história da salvação. Em todos os outros casos, nós celebramos o dia da morte, que é o dia do nascimento para a eternidade, ou celebramos um dia próximo ao dia da morte, né? É o caso da celebração dos santos, dia de Santa Teresinha, dia 30 de setembro, a morte dela. Como já era dia de São Jerônimo, foi para o dia 1º de outubro, enfim. Quais são os personagens que nós celebramos a natividade em grau de importância? Primeiro, Jesus Cristo, Natal e Páscoa, nascimento e morte. Depois, Nossa Senhora, Natividade de Maria e a Páscoa de Nossa Senhora, o dia que ela é levada para o céu, 15 de agosto, que é a nossa padroeira, Nossa Senhora da Glória. E São João Batista, que nós celebramos a sua morte, o martírio dele, em setembro, e celebramos sua natividade agora, no mês de junho, dia 24. O evangelho que nós vamos estudar é o evangelho de São Lucas, que é o único que narra os acontecimentos do nascimento de João Batista. Lucas 1, 57 até o 60 e o 80. Vamos então começar. Lucas 1, 57. Isabel se completou, e para Isabel se completou o tempo. Que tempo que se completou, não é? Ela tinha recebido a promessa de que seria mãe. Inclusive, meus irmãos, na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos 3 estéreis que recebem o dom da maternidade. Nós temos Sara, nós temos a mãe de Sansão, nós temos a Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel. As 3 eram estéreis e outras, não é? Mas essas 3 são emblemáticas. Então, não era um milagre novo para Deus. E o nome dela, Elizabeth, significa Deus é meu juramento. Eli Sheba, não é? Sheba em hebraico é juramento ou abundância. E o El, né, esse nome aí, significa o nome de Deus na tradição eloísta. Então, ela já tem um nome cuja missão dela é ser aquela que guarda o juramento de Deus. Ela era casada com Zacarias. Zacarias, cujo nome significa lembrado por Deus. Zacarias, ele vai nos ligar a 2 tradições. A tradição dos profetas, porque Zacarias foi um dos profetas menores que profetizou que chegaria, não é, o Salvador. Nós temos o profeta Oséias, também citado aqui, e Oséias 2 aqui diz: eu te atrairei ao deserto e falarei ao teu coração. Onde João Batista foi criado? No deserto. Então, João é o profeta que nos leva ao deserto. Zacarias é o profeta que prediz o Salvador. Então, em Zacarias, nós temos o céu aberto. E o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. Porém, nós católicos, nós cristãos, consideramos João o último profeta do Antigo Testamento. E nós vamos entender aqui por quê. Então, Isabel, ou Elizabeth, ou Elisheba, já estava grávida. E ela continuou parada, ela continuou em silêncio, porque ela temia perder a criança e porque ela temia que, dando à luz, perdesse o filho ou ela morresse. Então Isabel ficou ali em silêncio. Completou-se o tempo. E essa palavra é muito bonita, não é? Significa que o tempo amadureceu, chegou a hora de dar à luz ao filho. E ouviram os vizinhos e os parentes dela que se engrandeceu o Senhor na misericórdia dele para com ela. Olha que composição bonita em grego, né?
E ouviram os vizinhos, perioikoi, e os parentes, sulenes ou sugenes, os parentes dela, e engrandeceram, né? E se alegraram grandemente, exaltaram, porque o Senhor se agigantou ainda mais de misericórdia. Eleos. E essa misericórdia aqui é importante porque ela vai ser o nome do filho. Quando ela vai escolher o nome, quem escolhe é ela, não é? Ela vai escolher o nome João. E João, ele possui um significado muito profundo em hebraico. João é o nome Yohanan, que significa agraciado por Deus, Deus gracioso. Canaan, graça, favor, e Io é o nome de Deus, né? Yod-Re, Vav-Re. Então, os parentes e os vizinhos ouviram como Deus se engrandeceu, como Deus agigantou-se na misericórdia para com ela, e alegravam-se com ela. Aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar. Então aqui acontecem 3 coisas nesse texto. Acontece o nascimento de João, a circuncisão e a nominação da criança. São 3 cerimônias. O nascimento já é uma grande graça, porque o nascimento celebra a concretização do amor do casal, o nascimento celebra a perpetuação da família. A circuncisão celebra a aliança da criança com Deus, a aliança daquele que nasceu com Deus, ele agora pertence a Deus, é do povo de Deus, e o nome significa a missão. O nome significa a missão, não é? A segunda veste. A primeira veste que eu uso é meu corpo. A segunda veste que eu uso é meu nome. E a terceira veste que eu uso é minha roupa. E aqui nós temos João recebendo as 3 coisas. Ele recebe um corpo, cumprindo assim aquela profecia, não é? Teceste-me um corpo, e eu disse, eis que venho fazer vossa vontade. Ele recebe uma aliança com Deus, uma circuncisão, recebe um nome, Yohanan, e recebe roupas. Diz o texto que ele se vestia com pele de camelo, que era a mesma roupa de Elias, não é? A mesma roupa de Elias, vou anotar para não esquecer. Então ele tinha as roupas de Elias, a identidade de Elias. Diz o texto que aconteceu que no 8º dia, olha como isso aqui é bonito. Mesmo ela com medo, ela não deixa de cumprir todas as obrigações dela perante a lei. Mesmo seu marido estando mudo, e essa condição de Zacarias é muito importante. Zacarias mudo significa que o céu está fechado. Por quê? O céu só está aberto quando os homens rezam e Deus fala. Se Deus fala e os homens não escutam, o céu se fecha. Não é? Se o homem fala e o céu não se abre, Deus não escuta, o céu se fecha. Então os céus estavam fechados porque Zacarias, cujo nome significa aquele que é lembrado, aquele que é cuidado por Deus, lembrado pelo Senhor, o Senhor lembrou, ele disse, eu não acredito. E olhem como isso é forte. Quando ele diz, eu não acredito, ele está dizendo de maneira muito clara que ele está olhando somente para ele. Essa explicação é linda, não é? Quando Zacarias diz, eu não acredito, Zacarias está dizendo para o anjo, eu não acredito em Deus. Deus não vai se lembrar de mim. E uma das explicações que eu já recebi ao longo da minha vida traz a seguinte explicação, né? Traz a seguinte informação. É como se Zacarias estivesse olhando só para ele. Ele olhou para Isabel e viu que os dois não conseguiriam receber essa graça. Foi exatamente a diferente postura, foi uma postura diferente daquela que teve Sara. E Abraão. Abraão acreditou. Né? Então, eu não posso olhar para mim na hora das dificuldades, porque quando eu olho somente para mim, pode ser que de fato eu não veja se cumprir o que Deus está falando.
Então, meus irmãos, Zacarias, na verdade, vai ser como uma alegoria, vai se transformar em uma alegoria para nós de como a gente deve ter cuidado com as nossas reações diante de Deus. A reação de Zacarias diante do anjo não foi olhar para Deus, não foi olhar para o que o anjo disse. Zacarias olhou somente para si e, olhando para si, ele desacreditou. Estamos no 8º dia e, mesmo com todo esse cenário, Zacarias parado, calado, o céu fechado dentro de casa, porque quem abre o céu é a mulher, mas quem reza é o homem. Então ele tem que ser o sacerdote da casa. A casa estava sem sacerdote, sem profeta, não tinha, quem falasse em nome de Deus, e mesmo assim eles cumprem tudo. Vieram circuncidar o menino e chamavam o mesmo pelo nome do pai, Zacarias. Então eles já estavam chamando o menino com o nome de Zacarias, lembrado por Deus. E isso, meus irmãos, é uma tradição bonita, que significa que o filho continua a história do pai, que o filho é a continuação do pai. E, de certo modo, nós somos a continuação do nosso pai na genética e da nossa mãe e na genealogia, mas Deus escolhe a nossa missão. E na hora que foram dar o nome ao menino, queriam dizer que ele continuaria a missão do pai, a missão de Zacarias. Respondendo, a mãe dele disse: não, ele mais será chamado João. Então ela percebeu. Inclusive o nome Elizabeth também significa aquela que passa à frente, né? Consagrada de Deus. Então ela percebeu que tinha acontecido alguma coisa ali no templo. Ele que era da tribo de Abia, né? Que tinha que ir ao templo 2 semanas por ano. Ele está nessa semana, que é a semana de setembro. Por isso que a gente tem, né, essa associação do nascimento de João, 9 meses após setembro. Ela percebeu que aquele homem, que é com quem ela se casou, recebeu uma censura de Deus. Sua boca ficou fechada, sua língua ficou pesada, porque ele não soube receber as graças dadas por Deus. E ela diz: não, ele será chamado Yohanan, que significa agraciado de Deus, que significa Deus faz misericórdia. Aqui nós temos a quebra, aqui nós temos o céu que se abre de novo. Ele será chamado João. Disseram a ela: ninguém existe na tua parentela que se chame pelo nome este. Ou seja, é uma novidade muito grande. É de fato o céu que se abre. É de fato um grande profeta. É de fato algo novo que está acontecendo no meio de nós. Fazem sinais ao pai dele, o que desejaria ser chamado no menino. E pedindo uma tabuinha. Aqui a coisa já ganha contornos de alegoria. Quando Deus entrega a lei a Moisés, Deus entrega o pensamento, Deus entrega o idioma e Deus entrega a escrita. Por isso que Moisés desceu com as tábuas. Quando ele pede uma tabuinha, ele está dizendo: eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou cumprir a lei de Deus. Eu vou estar de acordo com a lei de Deus. Eu não estava lá no templo. Lá no templo eu estava dissonante da lei do Senhor. Mas aqui eu vou ouvir a lei de Deus. Aqui eu vou escrever o que Deus escreveu. E essa é a missão do homem. A missão do homem é reproduzir o que Deus falou. A missão do homem é ser a boca de Deus dentro de casa. Nesta hora ele pediu uma tabuinha e escreveu. João é o nome dele. E João será sacerdote, profeta e mártir, né? João é o seu nome, Yohanan. Então ele confirma, ele está de acordo com as profecias do anjo Gabriel. E admiraram-se todos. Foi aberta a boca dele imediatamente. O céu se abriu e Zacarias volta a ser o sacerdote da casa. A língua dele imediatamente falava louvando a Deus. Então aconteceram duas coisas. A boca dele imediatamente se abriu, foi aberta, né?
Deus abriu a boca dele porque agora ele está em consonância. E segunda coisa, sua língua começou a louvar a Deus. Qual é a missão do homem? Louvar a Deus. Qual é a missão do homem? Falar as palavras de Deus. Ele começou a louvar a Deus, assim como os outros. Veio sobre todos um temor dos que moravam ao redor deles. E toda a região montanhosa, que é a região de Ain Karen, né? Karen, que significa vinha, não é? Lugar dos vinhedos. Lá em Ain Karen da Judéia, se comentavam todas estas coisas e puseram todos os que ouviram no coração deles, dizendo: o que será esse menino? Porque ele abriu o céu, ele fez com que o seu pai voltasse a falar, ele fez com que a sua mãe estivesse na linhagem da tradição da Bíblia, assim como Ana, assim como a mãe de Sansão, assim como Sara. Então, quem é este menino que já vem trazendo tantas graças? E a mão do Senhor estava com ele, o poder do Senhor estava com ele, porque a vida dele e a vida de Jesus se entrelaçam. Ele e Jesus têm uma vida semelhante: sacerdote, profeta, humano e Marte. Então, nosso Senhor, ele vai ter uma vida associada à de João. E João vai fazer a ponte entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Terminando, Zacarias, Oséias, Malaquias, ele agora crescia e era fortalecido no espírito e estava nos desertos até o dia em que se manifestou para Israel. Eu te levarei ao deserto e falarei ao coração, ao teu coração. Oséias 2. E aqui nós temos ele que vai para ser ensinado por Deus no deserto, que é o lugar onde mais o povo de Deus foi fiel, porque o povo dependia totalmente de Deus. Esta é a festa, a solenidade que a igreja hoje celebra, a solenidade do nascimento de João Batista, que ao nascer se torna uma dobradiça entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não se trata de coisas apartadas. E quem fez essa união? João. Por isso que Jesus diz: ele é o maior dos nascidos de mulher até agora. Porque o primeiro no reino dos céus, o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Começou um novo tempo, e esse tempo começou com o milagre da fecundidade. Começou um novo tempo, e esse tempo começou com o milagre da fertilidade em Deus. Isabel ainda vai ter que vencer o medo de morrer cedo e não ver o filho crescer. E nós percebemos aqui, não é, que Deus cumpriu tudo que ele prometeu. Foi fiel na vida de Isabel, foi fiel na vida de Zacarias e permanece fiel na vida de João Batista. Que nós celebremos hoje esta criança que vem. E um aporte aqui, não é, um recortezinho muito importante que eu queria fazer. É assim também que eu interpreto a nossa vinda ao mundo, o nosso nascimento ao mundo, né? O seu nascimento. Você veio ao mundo como um projeto de Deus. Você não veio ao mundo para fazer qualquer coisa. Você veio ao mundo para cumprir a vontade do Senhor. Que nós cumpramos a vontade de Deus e que nós também vivamos esta aliança plena. Que a nossa boca se desate, que a nossa língua não seja pesada, que glorifiquemos a Deus. Curta, comente, compartilhe. Hoje eu celebro na Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória, celebro lá às 18h30, tá bom? Com jogo ou sem jogo, estaremos lá, tá certo? Conto com vocês, agora é a sua vez. Curta, comente, compartilhe o Evangelho como ele é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Reza por nós e olha o forrozinho sábado, se Deus quiser. E depois do forrozinho, já começamos a esquentar nossos motores para a Festa da Padroeira 2026.